Brasil, junho de 2022, os portais de notícia Intercept e Catarinas vinculam denúncia de que em Santa Catarina uma criança de 11 anos teve seu direito ao abortamento legal e seguro impedido por uma aliança repugnante entre uma juíza e uma promotora de justiça. Para a gente entender a gravidade do caso, é preciso entender a fundo o quanto as instituições que deveriam ter garantido a segurança, a saúde e a dignidade da criança promoveram na prática mais uma penalização da vítima. A primeira coisa que é preciso dizer é que absolutamente todas as gravidezes ocorridas até os 14 anos são fruto de estupro. Absolutamente todas. E isso não é um posicionamento político, é a lei brasileira, que qualifica estupro de vulnerável como a conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. A lei brasileira também é bastante clara em relação à legalidade da realização de abortos em casos de estupro, inclusive sem determinação objetiva de até quantas semanas a gravidez pode ser interrompida. Logo, essa criança que compareceu ao hospital não precisaria ter sido submetida ao judiciário. E isso só aconteceu em razão de uma nebulosidade da nota técnica emitida pelo Ministério da Saúde sobre abortamento humanizado, que recomenda o abortamento até 20 semanas, podendo ser autorizado até 22 semanas. Contudo, essa nota técnica não está amparada na lei brasileira, que não determina prazo específico. Certamente é no judiciário onde ocorre o maior absurdo. A juíza, Joana Ribeiro Zimmer, submete a criança a uma audiência em que a verdadeira finalidade era convencê-la a seguir com a gestação por mais algumas semanas, para que fosse realizado um parto, após depois entregar esse bebê para uma adoção. A juíza chega a nomear o estuprador como pai e pergunta: você acha que o pai concordaria? A promotora do Ministério Público, que atuou no caso, também contribuiu para essa sequência de violências, inclusive recorrendo de decisão judicial posterior que autorizou o procedimento. Esse caso, deve acender um alerta importante para a gente. Quantas crianças podem ter tido seu direito ao abortamento legal negado pelo Estado brasileiro? As instituições de justiça do Estado brasileiro, que é regido pelo princípio da proteção integral de crianças e adolescentes, recorreram a absolutamente todos os mecanismos para proteger o feto, abrindo mão da saúde física e psíquica de uma criança. Instituições de justiça que deveriam estar submetidas à lei estão, na verdade, submetidas a avaliações morais, que se espantam mais com o aborto do que com a violência do estupro de uma criança de 10 anos. E eu friso, uma criança pobre de 10 anos. Uma criança rica jamais seria submetida a tanta violência, pois para quem tem acesso, o aborto é garantido. Fato é que nada do que eu acabei de descrever deveria ter sido discutido. Nenhuma dessas ponderações, da idade gestacional, ou se haveria ou não vida possível para o feto, é relevante diante do risco de morte e de traumas eternos de uma criança, diante do que deve ser a única preocupação dos médicos, do judiciário, da sociedade, a vida de uma criança que ainda está em risco. Nesse caso, fica evidente que se a lei tivesse apenas sido cumprida, essa criança não teria passado por isso. Logo, é dever de todos que se apresentam como defensores da vida e das crianças garantirem e lutarem pelo cumprimento das leis, sendo que a educação sexual nas escolas é certamente imprescindível por uma efetiva proteção das nossas crianças e das nossas adolescentes.